E aí, como é que vocês estão? Vamos para mais um dia de correção na nossa mente através do autoconhecimento. Estamos lendo o livro Propósito e comentando, lembrando sempre que eu não estou fazendo a leitura completa, eu grifo partes que eu acho necessário estar aqui passando para vocês. Então, se estão gostando do livro, compre o livro, baixe o PDF e leia direitinho do começo ao fim. Então vamos lá. Capítulo 5 vai falar sobre maturidade. O propósito se revela de maneira particular na vida de cada um, dependendo dos diferentes dons que a alma traz e dos aprendizados que ela precisa absorver. Mas, em última instância, só existe um propósito: o propósito maior, que é a nossa missão enquanto humanidade. Assim, o propósito individual está a serviço do propósito maior. Geralmente, né, quando a gente escolhe uma profissão, raramente estamos pensando no todo. A gente pensa se isso vai me dar status, se isso vai me trazer uma boa renda financeira, qual é o topo que eu posso chegar nessa profissão. Então, geralmente, as escolhas de um propósito de vida é feito pelo nosso ego. Como vimos, o ego também tem um programa, ao qual estou chamando de programa externo, pois ele é criado com base nas referências externas, cultura, educação, família, entre outros fatores sociais. Muitas vezes, o programa do ego não tem nenhuma relação com o programa interno, que é o propósito da alma. Em contradição, tem sido a causa da maioria das crises existenciais que o ser humano enfrenta. Então, para a gente entender um pouquinho o que que é essa programação interna e o que que é essa programação externa. Como eu disse, quando a gente procura um emprego pelo ego, a gente está levando em consideração a cultura que a gente está inserido, o nosso sistema familiar. Exemplo, uma família, vou colocar exemplos assim bem opostos. Uma família de advogados, né? Pessoas que andam ali de terninho, que lê um monte de processos, pessoas ali mais rígidas, centradas. E no meio desse sistema familiar aí nasce, sei lá, um pintor, um artista, uma pessoa que vive ali no sublime, vive viajando no abstrato. E pela cultura e programação externa, ela é forçada a seguir essa profissão, por exemplo, de direito. Será que ela será plenamente feliz? Por mais que ela tenha dinheiro, eu mesma conheço uma terapeuta que abandonou o direito para se tornar terapeuta, que foi em busca dessa profissão, porque o pai já era, porque tinha estabilidade financeira, mas em algum momento o chamado interno falou mais alto. E quando a gente não escuta esse chamado interno, aí começa a crise de ansiedade, depressão. Você tem todo o dinheiro do mundo e alguma coisa está te faltando. Você faz o checklist social de tudo que a sociedade diz que você precisa para ser feliz. E simplesmente você não é feliz. Então, provavelmente você está passando por esse conflito de propósito. Então, dá uma olhada aí agora na tua vida. Você está vivenciando o propósito da tua alma? Ou você está correndo atrás de desejos do seu ego? O propósito interno está relacionado com aquilo que a pessoa faz no mundo, mas o fazer em si não é o propósito. O fazer é um instrumento por meio do qual o propósito se realiza. Todo ser humano nasce com determinadas habilidades ou potenciais latentes, que também podemos chamar de dons. Um dom, quando desenvolvido, torna-se um talento, ou seja, algo que a pessoa faz muito bem e com facilidade. Normalmente, o talento das pessoas é algo que ela gosta muito de fazer, é uma paixão. E aí você me fala, Bruna, eu não gosto de nada, não tenho talento nenhum, aonde que está esse talento que eu não vim com talento? Eu te entendo, porque eu já passei por isso também. Uma das maiores dores da minha vida era não ter um propósito. Trabalhar apenas para pagar conta não fazia sentido para mim.
E eu estava tão distante da minha essência, que eu tinha até dificuldade de perceber qual era o meu sonho. Porque a gente escuta muitas pessoas falando: "Não desista dos seus sonhos". Aí eu falava: "Que sonho? Não tem nem como eu desistir ou ir atrás, porque eu nem sei o que eu quero". Foi quando eu percebi que algo que era natural para mim, era o meu dom e o meu talento, que é a comunicação, que é acolher as pessoas, que é transmitir uma amorosidade, uma energia boa, seja lá o que for, porque eu sempre fui aquela amiga que dava conselho, aquela amiga que todo mundo liga para falar de problema, e eu gosto disso, né, eu gosto de acolher as pessoas, não é à toa que eu sou terapeuta. Mas eu achava que isso era normal, que todo mundo era assim. Até eu perceber que sim, esse era o meu dom, o meu talento e o propósito da minha alma. E que através de exercer esse propósito, eu estou me abençoando e abençoando outras pessoas. Então, eu estou a serviço do todo. Eu me curo com cada paciente que eu atendo. É um aprendizado mútuo. É um momento de correção da mente do terapeuta e do paciente. Vejo muitos jovens sofrerem com a dificuldade de escolher a profissão que irão exercer na vida. Essa dificuldade existe porque eles não conseguem reconhecer seus próprios dons, não sabem o que realmente gostam de fazer. Esse é outro sintoma decorrente dos condicionamentos mentais, gerado por um sistema obcecado pelo dinheiro. Vivemos em uma sociedade ambiciosa que valoriza mais o poder financeiro do que a realização pessoal. Nosso sistema educacional não proporciona à criança o contato com aquilo que ela verdadeiramente gosta. Pelo contrário, somos obrigados a estudar temas e aprender coisas nas quais não temos interesse, ou para as quais não temos aptidão alguma, e que, na maioria das vezes, não têm utilidade na nossa vida. Também somos levados a acreditar que determinadas atividades são superiores e outras porque levam status sociais e, teoricamente, irão garantir estabilidade financeira. A profissão muitas vezes é escolhida de acordo com as tendências do mercado, e nossa paixão acaba sendo vivida esporadicamente como um hobby de final de semana. A partir de uma imagem mental, o indivíduo idealiza um estilo de vida e acaba perdendo muito tempo tentando realizar algo que não tem nada a ver com aquilo que ele realmente veio realizar. Dependendo da dimensão do conflito interno, é normal que haja depressão ou até mesmo outras doenças físicas e psíquicas. Isso ocorre porque por dentro a pessoa está sendo dilacerada. Uma força está puxando para um lado e uma outra força está puxando para outro. O ego alimenta grandes expectativas, mas a alma não tem tantas ambições. Então, com o passar do tempo, quando o ego já foi suficientemente cristalizado, a pessoa começa a ser informada do que deve fazer, uma razão maior para estar encarnada aqui. Novas habilidades começam a ser reveladas e desenvolvidas. Então, primeiro, a gente vai passar sim pelo processo de construção do nosso ego. Talvez a gente vá atingir o limite máximo ali de realização profissional, realização financeira. Vamos correr atrás de muita coisa que não tem significado algum. Vamos buscar felicidade fora de nós. Alguns de nós vamos morrer tentando. Outros talvez vão ter a oportunidade de se despertar um pouquinho antes e ver o que de fato vale está dentro de nós. Que nada que eu conquiste fora de mim será capaz de trazer a felicidade que eu busco. Porque a felicidade ela é um produto da alma, da tua conexão com a verdade sobre você e não com algo que está fora.
Isso não quer dizer que você não possa correr atrás das suas metas, porque o processo de ir atrás disso já é um processo de individuação, um processo de autoconhecimento. Então, se você está indo atrás de dinheiro, está indo atrás de título, e começa a se perguntar qual a real intenção disso, você vai usar todo esse seu processo como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, sim, estude, abra um negócio, seja empresário, faça suas viagens, tenha seus relacionamentos, mas lembre de sempre tomar decisões conscientes. Lembre-se sempre de estar presente e use toda essa ferramenta do mundo como um aprendizado, afinal, nós estamos aqui para isso. Em algum momento, o fazer ganha uma nova qualidade. A ação ganha alma. A ação que antes era feita de forma automática e superficial, apenas para corresponder às expectativas externas, passa a ter um novo significado. Apesar do talento e da paixão envolvidos na ação, ela ainda estava a serviço do ego e da carência. Então chega o momento em que a ação é ressignificada e passa a servir ao propósito maior. Em outras palavras, o karma se alinha com o dharma e ocorre um encaixe. Quando ocorre esse encaixe, o alinhamento entre os propósitos externos e internos, somos tomados por uma profunda sensação de completude e pertencimento. É como se finalmente voltássemos para casa, depois de muitos anos de viagem. Isso se dá porque, quando rompemos com a nossa essência e construímos uma falsa identidade, ocorreu um desencaixe entre aquilo que somos e aquilo que fazemos. Nós deixamos um personagem fictício tomar conta da nossa casa e passamos a fazer aquilo que agrada aos outros e agrega valor a essa falsa ideia de eu. Por isso, esse encaixe equivalente é um reencontro consigo mesmo. Então, quando a sua meta é essa conexão com você, as coisas começam a se alinhar. Quando a tua profissão, a meta é apenas o dinheiro, você está equivocado. Ou apenas um status social, apenas para dizer que você venceu na vida, você vai permanecer equivocado. E esse equívoco na mente irá te trazer consequências, que em primeiro lugar você vai sentir no seu estado emocional. Crises de ansiedade, às vezes muitos anos tomando remédio controlado, depressão. Todo o dinheiro que você ganha simplesmente não basta. Toda viagem, todo mundo que você conhece não te preenche mais. É como se tudo externo começa a perder a graça. Porque a única coisa que você precisa fazer é voltar para casa. A partir desse encontro, que é a fonte de uma grande alegria, a verdade de quem somos começa a se manifestar através das nossas ações, porque aquilo que fazemos está intimamente relacionado com aquilo que somos. Na verdade, o ser e o fazer são inseparáveis, assim como a rosa é inseparável do seu perfume. Nossos dons e talentos são fragrâncias do Ser Supremo que nos habita. Que lindo isso, vou até ler de novo. Na verdade, o ser e o fazer são inseparáveis, assim como a rosa é inseparável do seu perfume. Nossos dons e talentos são fragrâncias do Ser Supremo que habita em nós. É o ser para ter, né? Então, observa que tudo aquilo que a gente manifesta é consequência daquilo que somos. Então, se eu estou numa extrema carência,
e eu acredito que o meu valor é medido pelas coisas que eu tenho, eu vou atrás de fazer muito dinheiro, eu vou atrás de usar muita roupa de marca, eu vou atrás de muita ostentação material, porque através disso eu vou ter a falsa sensação de que eu sou amada. Então a gente projeta essa carência para fora através dessa corrida louca de ser alguém na vida. Mas se dentro de mim eu já entendi que eu já sou tudo, que eu já tenho tudo, eu vou manifestar isso nas minhas ações. Então eu terei ações mais conscientes. E a minha ação será manifestada de que forma? A gente canaliza esse amor e transborda ele para fora. A ação não tem mais aquele objetivo do ego, de provar que eu venci na vida, que eu sou alguém, ou que eu tenho mais valor do que você. Então, talvez essa sensação de completude faça mais sentido quando a nossa ação está sendo tomada pela nossa essência e não pelo nosso ego. Portanto, um ponto importante que precisa ser compreendido é o propósito da alma não é aquilo que fazemos, mas sim aquilo que somos. A questão da identidade é fundamental no processo do desvendar do propósito da alma. Na medida em que vamos nos libertando da falsa identidade e ativando a lembrança de quem realmente somos, o nosso propósito também se revela. Quando se pergunta: o que vim fazer aqui? Você está ao mesmo tempo se perguntando: quem sou eu? Você já se perguntou? Terminando esse vídeo, faça esse exercício. Se olhe no espelho e pergunte: quem eu sou? E mais uma vez, e mais uma vez. Quem eu sou? Mostre-me a verdade. Você tem coragem de descobrir quem você é? Sem dúvida, nossas atividades se relacionam com o nosso propósito, mas no mais profundo, o propósito é a realização daquilo que somos, ou seja, é a autorrealização. Mas essa autorrealização não se trata de uma realização profissional ou material, e sim da lembrança de quem somos. Quando acordamos essa lembrança, inevitavelmente o programa da nossa alma se revela e nossos dons e talentos se tornam meios de expressar a verdade de quem somos. Sendo assim, passamos a ser canais para a realização do propósito maior. Por isso costumo dizer que nossos dons e talentos são os presentes que trouxemos para entregar ao mundo. Olha isso, gente. Sendo assim, passamos a ser canais para a realização do propósito maior. Por isso costumo dizer que nossos dons e talentos são os presentes que trouxemos para entregar ao mundo. O que você ainda não está entregando ao mundo? Qual a diferença que a sua vida traz no todo? Tem um propósito. A sua existência não é um acidente. Existe algo que só você veio para fazer. E existem pessoas esperando que você faça isso. Vidas que serão tocadas, transformadas, seja lá qual for a tua função no mundo. A única coisa que você precisa fazer é lembrar que você tem um amor para entregar. E colocar esse amor em cada ação que você for fazer. E aí, já está fazendo? Como é que é? Quando ocorre esse alinhamento entre o interno e o externo, entre o Dharma e o Karma, entre o ser e o fazer, nós sentimos alegria em acordar pela manhã para colocar nossos dons e talentos a serviço do bem maior. Porque
Se estão alinhadas com o propósito de alma, nossas ações naturalmente estão servindo ao propósito maior. Então nós sentimos um grande conforto em estar onde estamos e fazer o que fazemos. Muitos, porém, ainda não podem ter essa experiência, pois não estão conscientes dos seus dons e ainda menos conscientes do propósito da alma. Muitos outros até estão conscientes dos seus dons, mas por alguma razão se recusam a colocá-las em prática. É interessante essa parte porque tem um preço a ser pago, né? Você ter a coragem de vivenciar a tua essência, o teu propósito. Às vezes a gente construiu tanto um castelinho de cartas, a gente está vivenciando tanto esse personagem de ser alguém na vida, que abrir mão de algumas coisas, encerrar alguns ciclos, deixar algumas amizades, mudar estilo de vida, demanda muita coragem, nem sempre temos essa coragem, né? Mas temos a eternidade para isso também, cada um no seu tempo. Eu acredito que não tem como a gente não ir em direção a isso em algum momento, porque é a verdade sobre nós. Nós somos seres divinos, nós somos essa extensão do Criador. Ele se manifesta através de nós. Então não tem como a gente fugir dessa verdade por muito tempo. Sempre que entro neste assunto, lembro-me de uma história que me toca muito pela riqueza dos símbolos. Trata-se de uma passagem bíblica que faz alusão a alguns dos obstáculos que o buscador enfrenta durante o processo de despertar, que é o caminho da autorrealização. Jonas era um fervoroso buscador da verdade. Ele costumava ouvir a voz de Deus falando com ele. Então, em dado momento, Deus falou com ele: Jonas, vá para Nínive. Eu quero salvar aquele povo e quero fazer isso através de você. Eu quero salvar aquele povo e eu quero fazer isso através de você. Eu vou falar através de você para salvar aquele povo. Jonas, porém, não gostou nem um pouco do comando e decidiu pegar uma embarcação que ia justamente para o lado oposto. Ele foi para o porão do barco e lá entrou em sono profundo. Então Deus mandou uma tremenda tempestade. O barco começou a balançar de um lado para o outro. Todos começaram a ficar desesperados pelo risco de morte iminente. Então alguém encontrou Jonas, o acordou e disse: Como você pode dormir num momento como esse? Uma bela metáfora isso aqui. Como você pode dormir em um momento como esse? Naquela época, costumava-se jogar dados para fazer adivinhações e para se comunicar com o plano espiritual. Então eles jogaram os dados e descobriram que a tempestade estava acontecendo porque havia um estranho no barco. Imediatamente eles constataram que era Jonas e o jogaram no mar. Naquele momento, a tempestade parou e Jonas foi engolido por um monstro marinho. E quando estava dentro da boca do monstro, ele se lembrou de orar a Deus. Foi quando novamente ouviu a voz dizendo: Jonas, vá para Nínive. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Porque guardava mágoas e ressentimentos contra o povo de lá. Ele não queria que aquele povo fosse salvo. Estava preso em uma vingança. Quando você se recusa a seguir o caminho do coração, quando se recusa a colocar seus dons e talentos em movimentos, isso quer dizer que você está dormindo, que está profundamente amortecido.
Então Deus manda uma tremenda tempestade que faz tudo à sua volta balançar. E você diz: não estou sentindo nada, não tenho nada a ver com isso. Tudo, tudo parece estar muito bem, muito normal, porque você está completamente amortecido. Você segue neste estado até que algo aconteça. Você é engolido por um monstro e entra no lugar onde fica prestes a ser triturado. A boca do monstro representa um lugar de purificação intensa. E somente quando passa por um susto desse tamanho, você volta a sentir e a perceber que tudo está acontecendo. É para que você abra as mãos da sua mágoa, ressentimento e vingança. Tudo é para você aprender a se entregar para o fluxo da vida, que está sempre te levando a realizar o seu propósito. Enquanto guardar mágoas e ressentimentos na forma de, na forma de pacotes de vingança, na forma de pactos de vingança, o que significa que você não avançou no processo de purificação na natureza interior que te habita. Não será possível entregar seus presentes ao mundo. Você pode até entregar alguma coisa, mas não tudo. Estando preso em um pacto de vingança, não consegue dar o seu melhor. Muitas vezes você se recusa a oferecer seus presentes porque tem medo da sua própria grandeza, tem medo do sucesso. Isso parece absurdo, mas é muito comum. O medo da grandeza ou do seu potencial revelado e o desdobramento é um outro medo. O de superar os seus pais. Algumas pessoas mantêm relações de codependência com os pais. E essas relações se mostram através de um sentimento de impotência diante deles. Então, inconscientemente, essas pessoas não querem se desenvolver, pois acreditam que ao colocar os seus dons em movimentos, irão superar os seus pais e destruir a relação de codependência. Alguns ainda conseguem se desenvolver, mas mantêm uma certa subserviência por causa da culpa de estar melhor do que os pais. E alguns sofrem tanto com essa culpa que precisam morar longe dos pais para poderem prosperar, pois não conseguem romper com a miséria da família e da sua ancestralidade. Esse é um aspecto da natureza inferior, difícil de ser compreendido. É uma forma de manter os círculos viciosos do sofrimento. Isso ocorre porque, lamentavelmente, o ser humano se acostumou com o sofrimento. São séculos e séculos de ignorância a respeito do propósito maior da vida e de inconsciência sobre a nossa própria natureza inferior. Nós aprendemos a nos defender acusando aos outros. Não conhecemos nossa própria maldade e assim seguimos procurando culpados para as nossas misérias. É a forma que encontramos de sobreviver em meio à miséria. E foi sentindo prazer no sofrimento. É por isso que eu insisto na importância do autoconhecimento. Precisamos tomar consciência das nossas maldades, precisamos conhecer os cantos escuros da mente, que são os aspectos sombrios da personalidade, para poder purificá-los do nosso sistema. A purificação da natureza interior é a fase de processo de autoconhecimento, na qual nós dedicamos à exploração da consciência para identificar aquelas partes que nós mesmos, por alguma razão, não aceitamos e escondemos, e que agem à revelia da nossa vontade consciente, sabotando a nossa felicidade. Enquanto não evoluímos o suficiente nesse processo, não podemos ver verdadeiramente
ser felizes e prósperos. A felicidade e a prosperidade passam por você para chegar aos outros. Seus dons e talentos, quando colocados em movimentos, são o amor agindo através de você. E isso naturalmente gera mais felicidade e prosperidade, criando um círculo benigno. Depois a gente continua a parte 5. Lendo isso daqui, me veio algumas frases de um outro livro, que é Um Curso em Milagres, que fala assim: para ter, dá tudo a todos. E uma outra frase que tem na Bíblia, que alguns de vocês devem saber, que é: buscai primeiro o reino de Deus e tudo te será dado. O que isso quer dizer, né, numa visão mais espiritualista? Para ter, dá tudo a todos e buscar primeiro o reino de Deus e tudo te será dado. Volte para a tua essência. Se conecte com esse amor verdadeiro. Dê esse amor aos outros. E a gente só consegue fazer isso saindo da historinha do nosso ego. Soltando a nossa personalidade. E soltando essa personalidade criada, né, por nós, entendendo que a nossa personalidade está a serviço da alma e não o contrário. É saber perdoar. É soltar ressentimento. É trabalhar o teu não merecimento. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque a gente só consegue dar este salto de fato com muita consciência. Eu preciso olhar para essas dores, eu preciso olhar para tudo isso que eu acreditei ser verdade e que está limitando o meu acesso a esse amor. Eu preciso olhar para as minhas dores da infância, eu preciso olhar para as dores do sistema da minha família, das crenças que foram passadas de geração em geração e que pode parar aqui em mim, que eu não preciso repetir. Eu preciso me curar de tudo isso, eu preciso entender que a minha personalidade não tem significado para a minha consciência. Toda vez que eu observo uma raiva passando, um medo passando, eu já consigo entender que esse sentimento não sou eu. Eu já consigo entender que esse sentimento, que essa emoção, não tem significado algum para minha consciência eterna. Só que a gente só chega nessa percepção com o autoconhecimento, com muito estudo. Por isso que eu tô aqui lendo esses livros para vocês, que vão vir muitos outros ainda para a gente compartilhar. Porque esse conhecimento precisa ser integrado de fato. Sair da teoria e ir para a prática. Você conseguir ouvir tudo isso que está sendo dito e colocar em prática na tua vida. Aí você vai mudar muitos padrões. Certo? Então, a gente fica por aqui hoje. Volto depois com a segunda parte do capítulo 5. Muito obrigada para você que está aqui até o final. E a gente se vê na próxima. Beijinho, até mais. Tchau.